Boa noite, estamos aqui com mais um Pode Café com Fá, em homenagem ao mês do amigo. Trouxemos essas duas, né, maravilhosas, que vocês vão ficar aqui impressionados com essa história de amizade, porque o que é que uma comunicadora e uma nutricionista têm em comum, né? Vamos saber aqui já já. E aí eu peço para que vocês contem, né, como vocês se conheceram, qual a história da amizade de vocês. Falem um pouquinho para quem está assistindo. Bom, a gente se conheceu no aniversário de uma amiga em comum. Então, a gente não se conhecia, logicamente. Nesse aniversário, a gente se conheceu e foi paixão à primeira vista. A partir daquele dia, eu tinha separado, eu tinha 3 meses e ela tinha 15 dias separado. E aí, a partir daí, a gente não se desgrudou mais. Enfim, várias coisas da nossa vida começaram a acontecer na mesma época, ficar separado, começar a namorar, engravidar, casar, tudo meio que foi orquestrando, assim, o universo orquestrando para que a gente vivesse junto e se aproximasse mais. Massa. Que lindo! Essa resposta foi super completa. Muito melhor do que se eu respondesse. Olha. E aí, Lina, bota o cinto que agora é vida real, comunicação é tudo que você tem para mostrar tudo que você é. Essas e outras frases são só jargões ou como você coloca tudo isso em ação para ter um efeito prático? Tudo que eu vivo, tudo que eu ensino é o que eu vivo. E as pessoas que estão mais próximas de mim, elas têm essa certeza. Porque eu estou sempre vivendo isso, falando, repetindo e tentando trazer para a minha vida mesmo. Então, bota o cinto que agora é vida real. É para falar com as pessoas que comparam as suas vidas com as vidas do Instagram e que duvidam que outras pessoas estão passando por problemas reais, normais, como os problemas que ela está passando também. Então, eu quis trazer a minha vida, o meu recorte da minha vida real, porque eu tenho coragem, eu não tenho medo de mostrar. E muitas vezes eu apareço com o cabelo que eu fui levar meu filho na escola, que às vezes não está tão adequado para aparecer numa rede social, de acordo com os experts de imagem. Mas eu faço daquele jeito ali para incentivar outras mulheres a não se compararem com o que é mostrado ali no Instagram, porque é adoecedor. Verdade. Amanda, qual fase você estava vivendo, né, quando a nutrição entrou na sua vida e decidiu trabalhar com isso e ajudar outras pessoas como nutricionista, né, para as pessoas que querem se alimentar de uma forma saudável? Bom, eu sou nutricionista, vai fazer 18 anos, né, que eu me formei como Nutri. E foi uma escolha minha mãe que me ajudou a escolher a profissão. E a partir daí eu fui para várias áreas da nutrição, né? Me formei, vai fazer 18 anos, como eu disse. E comecei a perceber que a alimentação faz parte da vida de qualquer pessoa. E tudo tem comida, né? Quem está tomando um café é uma comida. Se a gente vai comemorar, a gente vai festejar alguma coisa, a gente tem comida. Vai chamar alguém para casa, tem comida. Vai no jantar, tem comida. Tudo tem que ter comida no meio. Então, e eu penso, onde tem comida, tem que ter uma nutricionista. E para ajudar nessa alimentação, por conta a indústria dos alimentos ela é muito forte, né? A concorrência é bem desleal até. Então, eu acho que quando comecei a falar mais de alimentos, comecei a fazer gastronomia agora, vai fazer 1 ano, justamente para mostrar para as pessoas que pode ser uma empresária, nutricionista, no meu caso, ser mãe de 2, como eu sou, e a partir daí também conseguir ter uma alimentação saudável dentro de casa, né, com uma rotina alimentar saudável. E isso acaba incentivando outras nutricionistas também, porque como eu fui presidente do conselho, eu acabei ficando um tempo em destaque, assim, na profissão. E aí isso faz com que outras nutricionistas acabem se inspirando também nisso, né, de você ser empresária, ter alimentação mais saudável, ensinar outras pessoas e viver, e ter sucesso na profissão, né, porque eu me considero uma nutricionista de sucesso. Ainda não cheguei onde eu quero, mas vou chegar. Amém. As duas estavam em carreiras militares, né, temporárias. Vocês também têm isso em comum. Uma na Força Aérea e outra na Marinha. Completaram os 8 anos, quanto tempo ficaram e o que de mais valioso aprenderam lá e levaram para a vida? Isso. Eu vou responder logo a última, porque é a que mais dá sentido a tudo que eu faço hoje. A Força Aérea Brasileira me transformou na mulher que eu sou hoje. Completa, autoconfiante. Foi como se fosse
o que faltava para lapidar a joia que eu sempre fui. Então, eu devo à Força Aérea Brasileira as convivências, aos meus líderes, aos meus pares, aos meus subordinados, a toda a comunidade baiana em que me recebia quando eu ia levar a mentalidade aeronáutica e que me respeitavam porque eu estava vestida de Força Aérea Brasileira. E ali eu aprendi coisas muito importantes sobre comunicação que eu não tinha aprendido na faculdade. Então, realmente, a FAB foi é um divisor de água na minha vida, na minha carreira. Como mulher, como mãe, tudo. Reverbera em absolutamente tudo na minha vida. Bacana. E Amanda, essa experiência lá na Marinha? Essa coisa de se transformar, de ser uma virada de chave, assim, de ser antes e depois das Forças Armadas é bem importante, porque é um mundo à parte lá dentro. Então, tem coisas que você só vive lá. Não, e quando você... Até quando a gente ia conversar com outras pessoas, né? Quando a gente chama de os paisanos, que não são militares, era difícil você utilizar até a mesma linguagem, porque até a linguagem lá dentro é diferente. Então, eu digo que o que mais foi importante lá dentro foi eu aumentar o repertório, porque eu vivenciei coisas de gestão, de licitação, coisas de relação humana que talvez eu não tivesse a oportunidade de viver aqui fora, né? Dessa forma como eu vivenciei lá. E isso foi importante para quando eu fui presidente do Conselho de Nutrição, que foram 4 anos e meio, mas eu fiquei 6 anos no Conselho. Quando eu assumi outros cargos importantes, a experiência que a Marinha me deu, e logicamente aqui eu me permitir ter lá dentro, porque você pode ser voluntário para várias coisas, e eu fui voluntária de muitas coisas, fez com que quando eu saí, eu consegui, por exemplo, abrir meu negócio, e hoje ter um negócio importante que me sustenta, né, que traz toda a minha vida hoje, né, em tudo, financeira. Então, a Marinha me permitiu, sim, trazer esses conhecimentos. Fora as amizades que até hoje eu consigo e tenho contato com muita gente lá dentro. É uma escola, eu digo que é uma universidade lá, viu? É uma universidade, eu recomendo para quem tem interesse, porque agora vá sabendo que o negócio é um pouco diferente daqui de fora. E Não é parecido. É diferente, né, amiga? As regras são diferentes, entendeu? E aí a gente tem que seguir. E vocês ficaram os 8 anos? Ficamos 8 anos. Você também, Nina? Ou Sim, saiu um pouco antes? ela falou, ficamos os 8 anos, as duas. É um processo de reengajamento anual. Isso. O nosso processo de entrada nas Forças Armadas é de reserva não remunerada, mas a gente precisa todos os anos comprovar que vale a pena pagar o nosso salário. Exato. Então, esse reengajamento anual é muito interessante. Ela falou que a Marinha, as Forças Armadas são como uma universidade. Eu costumo dizer que é como um mestrado, doutorado, porque a gente não entra cru, a gente entra sabendo, Isso. formado. Mas é como se você entrasse mais raso e aprofundasse e se tornasse realmente um adulto, uma pessoa responsável. E como a Amanda pontuou, para aqueles que querem. Porque tem de tudo, em todos os lugares e ambientes. A gente teve eu tive colegas que não completou os 8 anos, que saiu antes, ou que não suportou, ou porque viu que não tinha perfil, e seguiam, né? Não foi o meu caso da Angelina. Eu saí antes dela. Então, acho que eu saí em 2019, você é 21, não foi? Eu levei mais de 2 anos, foi 2021, foi. Nossa. Tem quando eu entrei na FAB, para a função de relações públicas, tinha um profissional que tinha acabado de sair da mesma função que eu ia exercer. Ele não levou nenhum ano. E todo mundo dizia que era porque ele não tinha aguentado. Então, quando eu entrei na FAB e recebi as pessoas com essa informação, eu fiquei bem assustada. E hoje a gente fala dessa parte linda e maravilhosa como se fosse tudo flores. Mas, na verdade, foi 1 ano chorando escondida no banheiro. E ligando para minha família quase todos os dias, dizendo que eu ia desistir. Mas a força, a fé em mim também, sabe? A fé no todo, em Deus e em mim, a coragem foi que me fez ficar, porque realmente não foi fácil. Sobretudo o primeiro ano, quero dizer.
O meu também. Nina, você tem também o Postura de Dona, né? O que é isso? Para quem está assistindo, tenha um pouco de noção, né, do que é o Postura de Dona e possa te procurar nas redes sociais. O Postura de Dona nasceu quando eu já sabia que eu ia sair da Força Aérea Brasileira, eu fiz um plano. Inclusive com a ajuda da minha maravilhosa Amanda, como ela disse aqui, as fases de nossas vidas sempre vêm se complementando. E como ela saiu da Marinha das Forças Armadas antes de mim, ela pôde me ajudar. E ela disse, amiga, antes de você sair, você já sabe que você vai sair. Então, mais ou menos 2 anos antes, não sei se ela lembra, você precisa ter um plano para começar a pensar o que é que você vai fazer quando você sair do militarismo. E a gente viajava, eu lembro que a gente estava em Barra do Paraguaçu, em nossos momentos de ócio criativo, e eu lembro muito bem que, enquanto eu estava no box tomando banho, ela do lado de fora, eu não sei se ela vai lembrar desse detalhe, não sei se ela estava escovando o dente, e aí eu tive um insight dentro do box, compartilhei com ela, e aí foi que tudo começou a se estruturar. Eu comecei com as perguntas de Pérsia, porque eu acredito que as perguntas são uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de buscar alternativas, soluções para a nossa vida, ter mais consciência. Então, ao invés de afirmar, pergunte. Pergunte para você. Pergunte para você. Pergunte para Deus e não para o outro. Então, eu comecei a engajar com esse projeto As Perguntas de Pérsia, criei um canal no YouTube, saí de um relacionamento tóxico nessa mesma época, saí e voltava, mas o canal do YouTube, inclusive, foi uma das respostas às minhas perguntas, que eram, por exemplo, o que está me impedindo de crescer e de ser quem eu realmente vim para ser? Como eu poderia colocar para fora tudo que eu realmente vim para ser? E aí veio essa resposta do canal do YouTube, eu criei. E aí eu fui reelaborando, estudando o que é que meu público queria e mudei para a postura de dona, depois de uma mentoria também que eu fiz. E as pessoas pensam que postura de dona é você estar super arrumada, como se você fosse a dona do mundo, a dona do negócio, a dona da banca. Mas na verdade não é. Postura de dona, gente, é postura de dona da sua vida, das consequências das escolhas que você fizer. E para isso, você precisa passar pelo autoconhecimento e pela autoconfiança. Só assim você vai ter a postura de dona, realmente. Que é, independentemente da sua vestimenta, independentemente da circunstância que você está na sua vida, é você se comportar como uma dona, como uma pessoa que tem domínio da sua comunicação, tem domínio do que você quer, sabe o que você quer e tem um propósito aqui na vida. Então é algo muito profundo. Esse nome, essa marca postura de dona é bem midiática, as pessoas adoram. Tem gente que nem sabe o meu nome, tá, gente? Prazer, meu nome é Lina Pérsia. Mas eu fico felicíssima que as pessoas gostem dessa marca e por meio dessa marca, desse canal, é que eu ensino, mostro um pouco a visão de mundo que eu tenho sobre tudo, sobre negócios, sobre família, porque eu acho que é tudo junto, não tem como separar nada. Então, postura de dona é isso, gente, é ser humana, é ser você, é respeitar as pessoas, se comunicar da maneira correta, é crescer, prosperar, é lindo, é lindo. Postura de dona é ser linda. Bacana, o Instagram dela, a gente vai estar na descrição para vocês acompanharem. E Amanda, qual o diferencial do seu cardápio familiar e por que resolveu enveredar por essa área ao invés das consultas? Então, eu não, a consulta não é algo que eu me identifique, apesar de já ter feito algumas vezes. Eu achava que o meu tempo, sei lá, 30, 40 minutos que eu passava ali com um paciente, eu achava que não era suficiente. Eu poderia estar utilizando aquele meu tempo para falar para mais pessoas. E tem uma questão da nutrição que eu sempre questionei, que era tipo assim, se eu atendo você, eu vou fazer uma dieta para você e sua família fica como? Tipo assim, vai ser 2 dietas, 2 pratos, 2 cardápios, 2 planejamentos alimentares. Então, eu sempre achei que o olhar tinha que ser para a família, né? Quando eu mudei de negócio, que eu saí do marketing para nutricionistas, que era o que eu falava, e comecei a pensar no que eu ia falar, eu comecei a falar da minha vida mesmo. Vi que eu tinha que estar em casa, planejar essa alimentação e perceber que eu precisava
adequar a minha rotina. Não adianta você querer aprender planejamento familiar, querer fazer comida para sua família, se você não tem uma rotina organizada. Senão vai ser mais uma atividade para você fazer. E normalmente as mulheres, ai, que porre, ai, o que eu vou comer hoje? Ai, que saco ir para a cozinha todo dia. E a ideia não é essa. A ideia é fazer uma rotina plena, que é inclusive o nome da minha mentoria Rotina Plena, onde você aprende a gerenciar o seu tempo, ser produtiva naquilo que é importante para você. Lina até me pergunta, às vezes ela me liga, você está fazendo o quê? Eu estou fazendo tal coisa. Não acredito, como é que você consegue fazer tanta coisa? Mas eu não faço tanta coisa, eu faço as coisas que trazem resultado para mim, que parece que é muita coisa. Eu não acho que seja tanta coisa, inclusive, pode colocar mais coisa. Pouquinha coisa. Mas, assim, é a ideia de você organizar a sua rotina e, a partir daí, ter uma rotina plena, introduzir o planejamento alimentar. E aí tem algumas metodologias que eu utilizo, né, de criação mesmo do que eu utilizo na minha casa. Então, eu ensino as pessoas aquilo que eu vivo. Mãe com 2 filhos, empresária, viagem, como eu voltei de viagem recentemente, a alimentação estava toda pronta na casa do meu, lá em casa, né, meu marido podia pegar, descongelar e comer. Então, o meu diferencial é esse, porque eu realmente vivo aquilo que eu faço, que eu ensino, e eu não trabalho só com planejamento alimentar familiar, né? Primeiro eu estruturo aquela rotina daquela mulher, e aí sim introduzo a rotina alimentar dela com planejamento para a família. Bacana. Que dicas práticas vocês dariam para quem quer viver do digital hoje, né? Porque vocês têm áreas diferentes, diversas, e ambas estão posicionadas no digital. Que dicas práticas vocês colocaram, né, em ação e que podem orientar quem está assistindo? Tá, vou começar. Tá. Procurar ajuda especializada. Assim, pessoas que já fizeram a caminhada. É importante. E não ficar só no mundo do ser autêntica. Essa resposta depende do grau que a pessoa que está me ouvindo está. Porque tem o básico, que é você realmente fazer o básico. É você ver o que está funcionando, o que os experts estão fazendo, o que está funcionando, e fazer também. Mas, gente, é algo assim que sempre vem acompanhando tudo que eu faço. Se você tiver consciência, é preciso ter um afinamento da sua consciência, é preciso você se perguntar realmente, para além do dinheiro, o que você quer. Porque não é tão simples assim o digital. E na hora que as dificuldades começam a aparecer, somente a sua consciência é que vai te fortalecer. Não vai adiantar você ter somente a técnica. A técnica é o básico. Mas a sua consciência é que vai te fazer sustentar. Então, quando eu atendo as minhas alunas, eu trabalho muito também, para além da técnica de persuasão, eu ensino a você vender. Qual é a comunicação que vende? Você pode falar a mesma coisa do jeito que vende, sim, no presencial e no digital. Mas, antes disso, eu sempre trago para as minhas alunas, quando você morrer, você quer ser lembrada pelo quê? Qual legado você quer deixar? O que te deixa realmente feliz, que você faz e você faria, mesmo se você não estivesse sendo paga para isso? Se fosse de graça, você faria. Porque tem que colocar esse pó, sabe essa magia, esse pó de pirlim-pim-pim no que você faz. Porque só a técnica é bem provável que você desista. Então é realmente procurar os experts que você se identifica, que você gosta da comunicação, que te levantam, que levantam sua moral para além da técnica. A Amanda colocou o que em prática assim, na área de nutrição, no digital? Bom, como eu falei antes, né, alimentação, todo mundo quer saber e todo mundo fala também, né? Então, eu penso que para você trabalhar com digital, é você realmente, já que todo mundo já fala de alimentação e todo mundo sabe sobre alimento, sobre nutriente, enfim, o que dá certo para mim é contar histórias. É você falar sobre o alimento, sobre você mesma, contando suas histórias, aquilo que você vivencia. Então, até as técnicas de storytelling, né, dão muito certo hoje no meu perfil, é um dos posts que mais trazem conexão, engajamento e, posteriormente, venda. Porque, às vezes, as pessoas ficam buscando muito engajamento e engajamento não vende. Então, lógico que é importante,
Mas eu acho que, primeiro, que as contações de histórias, né, as narrativas que você conta sobre sua vida, histórias tristes, histórias de superação, histórias dos seus clientes, histórias de objeção, isso tudo é importante. Mas, acima de tudo, eu acho que o primeiro ponto que eu vejo muita gente não querer estar no digital é a questão que Lina trabalha, que é a autoconfiança. Então, você pode ser um excelente dominador do seu conhecimento, você pode ter até vontade de querer fazer, mas se você não tiver autoconfiança, você não vai conseguir, porque você vai ficar com medo dos hates, você vai com medo do julgamento. Você vai ficar preocupada com quem vai falar daquilo que você vai estar dizendo, e aí você está deixando de botar sua voz no mundo, e aquela sua fala, aquele seu conhecimento pode ajudar tanta gente, mas você não ajuda porque você não fala, porque tem medo do que vão falar. Então, a autoconfiança, ela é importante nesse processo, principalmente para quem tem vergonha e medo de começar. Vou falar nisso. A Lina, ela tem um curso que ajuda a pessoa a casar. E te ajudou a casar, não foi, Amanda? Foi. Conta um pouquinho como foi isso. Você recebeu o treinamento em São Paulo, não foi, Lina? Como é que você adaptou aqui para a Bahia? E, assim, algo que, como se fosse a introdução desse curso, para que quem queira saber mais possa te procurar e fazer. Ai, gente, eu queria muito contar tudo que me levou a criar esse método. E, nossa, é muito emocionante. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um depoimento no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Postura de Dona. No meu Instagram também eu vou começar a falar mais sobre isso. O que acontece? Quando eu me vi envolvida em vários relacionamentos que não estavam me dando o que eu queria, e a idade chegando, eu percebi, poxa, será que eu vou realizar meu sonho de ser mãe com uma família? Porque eu não queria ser mãe solo. Eu não queria ser mãe solo. Então, eu comecei a procurar na internet mesmo, no YouTube, como fazer isso, como uma mulher... Comecei a pesquisar no YouTube como eu poderia me comportar para atrair o homem que eu queria. Foi aí que eu encontrei vários cursos, fiz vários cursos, gente. Trabalhei muito autoconhecimento, muito mesmo. Eu posso dizer assim que foram uns 2 anos só de estudo. E aí é o que eu costumo dizer assim, eu posso encurtar seu passo, porque eu passei uns 2 anos só estudando, aplicando, errando, ensinando, uma loucura. Então, hoje eu digo para as mulheres 30 mais, não esperem bater o desespero. Me procurem, porque é desesperador, eu vivi isso, eu fui casada, mas eu poderia ter tido filho com essa pessoa, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, mas eu queria casar antes, na igreja, sabe? Eu tinha um modus operandi na minha cabeça que as coisas só poderiam ser daquele jeito. Então, eu acho que esses 2 anos de estudo serviram para eu amadurecer. Não é que não é que eu abri mão de casar, mas, gente, eu tava com pressa, tava na hora já. Então, tenha a postura de dona para assumir o que você quer. É errado você querer ter um marido, querer ter um namorado? Então, é um processo de estudo, é um processo que, se você continuar com esse comportamento 30 mais, você vai chegar no 40 mais e só Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua, meu amor. Aqui é o mundo material. Essa mesa, ela existe, ela é dura, ó. Não tem só Deus, tem que você fazer alguma coisa por você. Bom, eu tô aqui para mostrar o passo a passo desse método. Claro que a Amanda, inclusive, é uma das minhas cobaias, digamos assim. A gente é um método e eu tenho que fazer exatamente desse jeito. Quanto mais você fizer exatamente do jeito que eu tô falando, mais vai dar certo. Mas, gente, também tem sabe aquela magia que eu falei? Aquele pó de pirlim-pim-pim que é da sua consciência, que você tem que ouvir seu coração? Isso tem que existir também. Agora, se você tiver autoconhecimento, você vai saber diferenciar o que é medo, autoconhecimento e autoconfiança, o que é medo do que é uma forte intuição, uma sensibilidade, algo que você precisa ouvir realmente. A Amanda, inclusive, uma parte do método, a Amanda estava aplicando, que era de entrevistar, né, fazer as 5 primeiras perguntas para saber se o boy valia a pena o seu tempo, tá? E uma das coisas que a gente tinha definido no diagnóstico de Amanda é que, e tanto no meu quanto no dela, é que o homem não poderia ser viciado em jogo de futebol e nem músico.
Uma das coisas é que não podia Não ser precisa nem músico. explicar o porquê. Quem tá Não em casa entendeu. Não. Entendedores entenderão. E no caso de Amanda, essa pergunta foi a única que Que não, você não... Na verdade, essa pergunta a gente não colocou. não colocamos. Não. Uma falha no Você processo. colocou na sua. E aí, depois você falou assim... Amiga, já no processo de colocação da prática, né? Ela fez assim, amiga, não pode ser músico. Aí eu fiz assim, por que não pode ser músico? Ela fez, porque músico vai ficar viajando, vai ficar dando... Né? Não vai ter tempo Não para vai te dar você. tempo e a gente gosta E a de ter gente quer tempo. pra E gente. ela tinha uma coisa que eu não pensava muito assim, não. O homem tem que ter tempo para a família também. O Tem tempo que de trabalhar. qualidade, né? Exato. E aí eu ficava, né? Então tá, tem que ter tempo. Então, assim, mas isso não entrou na minha lista, que foi o primeiro passo, né? Que é fazer a lista. E aí, na minha lista não entrou músico. E Não entrou, não pode ser não músico. pode ser músico. Eu já posso colocar. Posso contar minha parte então já? Pode. Então, aí a gente estava nesse processo, né? Eu fiquei 1 ano sem querer namorar, porque eu saí de um relacionamento estranho. E aí eu falando, né, sobre que eu queria ficar um tempo para mim. E foi muito importante esse tempo, porque até a própria Lina me ajudou nesse processo de autoconhecimento, de amor próprio, gente. Meu Deus do céu. Eu não gostava de ficar sozinha, eu não sabia ficar sozinha. Eu não podia passar um final de semana em casa sem fazer nada. Não conseguia, isso me deprimia. Então, esse processo foi importante para mim, porque eu aprendi a gostar de mim com as afirmativas, com vídeos, né, que ela me passava. Os processos verbais. Exato. Perguntas para as respostas irem chegando. E o que acontece é que veio a pandemia. Eu acho que se não fosse esse processo, eu não sei o que ia sair da minha vida na pandemia, não. É sério. Porque a pandemia, todo mundo sozinho, né? Cada um no seu quadrado. E eu passei muito bem a pandemia. Nós passamos, juntas e solteiras. E solteiras e felizes. E felizes. Mas esse processo foi importante. E aí, quando eu decidi, a questão da decisão, né? Do poder de decidir, que é importante também, eu tinha dificuldade disso. Quando eu decidi, não, agora eu quero um homem que preste. Foi então que Lina começou a me ajudar. Vamos lá, nós duas, e a gente vai fazer aqui a metodologia. Tem que seguir o passo a passo. Eu tinha dificuldade disso também, que eram coisas assim, gente, eu não vou falar isso não. Eu posso trocar essa palavra por essa? Ela não é o mais indicado. Mas vai do seu jeito. Foi o negócio de colocar o seu jeito, né? E aí eu coloquei o meu jeito e, coincidentemente ou não, na sincronicidade da vida, de Deus, a pessoa que eu conheci e que eu iria me encontrar era amigo de Lina de algum tempo atrás. Olha, gente, é incrível isso. Aí daqui a pouco ela, amiga, a gente não combinou que não podia ser músico? Como foi que ele chegou em você, né? E ele é músico. Quem se interessou, né, por essa história e o método da Lina, procurem, né, no Instagram dela. E já tem a prova social aqui, né, presencial aqui para vocês. Agora estamos nos nossos momentos finais, né, papo bom, acaba rápido. E eu peço que vocês citem, né, um testemunho de algo que Deus fez na vida de vocês, por vocês. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito muito em Deus. Acredito muito em Jesus, na história dele, e tenho as minhas orações, vibro, né? E respeito muito isso. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar Cid, que é meu atual esposo, a gente decidiu ter um filho, mas não planejou, né? Acabou que eu fiquei grávida de Chico, não era planejado, mas era desejado. E Lina também estava grávida, como eu falei, a gente passou muitas coisas juntos, né? Ela engravidou primeiro, depois eu engravidei. Acho que foi 1 mês, mais ou menos. Foi muito pouco tempo depois, 2 meses, sei lá. E aí, acabou que eu tive um aborto 2 meses depois. Só que nesse processo de aborto, foi muito difícil, porque meu beta continuava crescendo, mas a criança não era visto, o embrião não era visto. Então, eu poderia ter outras coisas. Nesse momento, eu comecei a pedir, né, a Deus, orar. A gente começou a orar muito nesse período. E eu me lembro de uma voz que eu ouvi e fez assim, mulher de pouca fé. Ouvi um sussurro assim no meu ouvido. E nesse momento comecei a me conectar mais, né, com Deus e fazer mais orações.
Foi aí que realmente foi um aborto, eu abortei. E... Desculpa, 2 meses depois, eu engravidei de novo. E assim, 41 anos, 40 anos, 41, não é fácil engravidar. Então, eu passei o resguardo e logo depois eu engravidei de novo. E a gente passou a gravidez juntas, né? Mais uma vez, estávamos juntas de novo em um processo semelhante. Então, a partir daí, Joaquim é uma bênção nas nossas vidas. É uma criança incrível, que me ensina várias coisas que eu achava que já nem precisava mais ensinar, e ele me ensina. E é isso. Foi muito importante esse momento, assim, de me reconectar com Deus nesse período. Olha Deus. E a Alina? Eu tenho vários testemunhos, várias histórias na minha vida. E eu me conecto muito. Toda vez que eu tô me desconectando, é como se batesse na porta assim, e volta. E Deus fez e continua fazendo vários milagres e realizando absolutamente todos os meus sonhos. Todos. Então, eu acho que talvez seja isso que me faça ser tão otimista e tão autoconfiante também. Porque ele já realizou os outros. Por que não vai realizar todos? Ele realizou absolutamente todos. E um dos sonhos realizados, só para poder ser bem mais objetiva aqui na resposta, foi também o meu filho, assim como Amanda. No caso de Amanda é o segundo filho, no meu caso é o primeiro filho. Eu com 39 anos, 38 eu acho, não sei. Mas depois de muitas desilusões amorosas, mesmo aplicando o método, o que acontece? Você aplica o método, mas você precisa encontrar aquele homem que mereça. E aí, minha irmã, é trabalho, né? Você vai analisando, ticando esse não, esse sim, esse não, esse sim. E chega um momento que você pode ficar, poxa, cadê? E também, de uma forma muito espiritualizada, eu me conectei e pedi esse homem, esse pai, esse marido presente, que também desejasse ter um filho. Porque eu já estava chegando no momento, assim, que eu na verdade, parei de tomar anticoncepcional para fazer a contagem de óvulos, para já começar um processo de reprodução assistida. E nesse processo eu engravidei do meu marido, que hoje é meu marido. Nós nos conhecemos no dia 2 de julho, a partir do meu método, que eu apliquei com ele. Conheci, e um mês depois, em agosto, eu já estava grávida. Hoje meu filho tem 3 anos, também é uma bênção. A gente está conseguindo fazer nossos filhos brincarem juntos, e isso nos deixa muito felizes mesmo, porque com certeza essa amizade, essa nossa conexão é divina, é de aprender, meu Deus do céu, é de irmã. Eu sou filha única, não tenho irmã, ela tem irmãs, mas eu sinto assim que eu tenho ela como irmã. E se Deus coloca a Amanda em todas as fases da minha vida, é porque eu mereço. É porque é pra gente aproveitar isso juntas. Então, o militarismo, depois do militar, na época solteira, a gente estava junta, na época do casamento, a gente tá junta. E agora, a gente cada vez, 2 empreendedoras cada vez mais fortes. E juntas, em tudo, uma nutricionista e um comunicólogo, algo completamente inusitado. Então, só pode ser Deus, né? Então, para mim também é um testemunho da presença de toda a espiritualidade e de que nós estamos sendo protegidas e vistas e direcionadas. Amém. Obrigada por vocês terem vindo. A lembrancinha, Amanda. Obrigada. Você é muito atenciosa. Personalizada. Fiquem todos com Deus e até a próxima terça. Até a próxima. Amém. Até a próxima.